Boa noite a todos. Nós vamos dar continuidade a esta série de estudos. Estamos a estudar os vários nomes, vários títulos que Jesus tem em João capítulo 1 e hoje vamos estudar Jesus como sendo o Cordeiro de Deus. E lemos essa referência em João capítulo 1, versículo 49, versículo 29, em que João Batista, apontando para Jesus, que vinha para ele, que caminhava em sua direção, ele disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Este estilo de linguagem, com certeza que não surpreendeu muito os judeus que ouviram o maior profeta apontar para Jesus e dizer estas palavras. Eles, desde a sua meninice, a sua infância, não somente em casa, mas também na sinagoga, eles ouviam falar acerca dos sacrifícios de animais, particularmente de cordeiros, que eram feitos segundo a aliança que Deus tinha com eles. Inclusivamente, muitos deles que estavam ali presentes, com certeza, que eles próprios já tinham presenciado, quando iam ao templo em Jerusalém, estes animais a serem sacrificados no altar dos sacrifícios, no pátio do templo. Por isso, podiam ter ficado surpreendidos pelo facto de João identificar Jesus como esse cordeiro que a nação esperava, esse Messias, mas pelo facto de ser um cordeiro que teria que ser sacrificado, como disse atrás, para eles não era surpresa. Algumas características desses sacrifícios que eram feitos no Antigo Testamento, e nós lemos na Palavra de Deus muito especificamente acerca deles. Em primeiro lugar, eles eram figuras, eram sombras de algo maior que estaria para vir. E esse algo maior era a pessoa gloriosa do Senhor Jesus, que vinha nessa qualidade de ser o Cordeiro de Deus, que haveria de dar a sua vida, ele, qual Cordeiro Pascal, a ser sacrificado por nós. E os profetas falaram disso, que ele, como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a sua boca, foi levado para o matadouro, fazendo uma referência e uma profecia referente à morte do Senhor Jesus, mais tarde na cruz do Calvário, em que ele dá a sua vida como o Cordeiro de Deus para tirar o pecado do mundo. E de uma forma particular, em Hebreus capítulo 10, nós vemos que esses sacrifícios que eram feitos ali como figuras e sombras do sacrifício maior eram limitados. Apesar disso, os que ofereciam esses sacrifícios obedeciam a esse mandamento de Deus. E a obediência ao longo dos séculos é algo transversal em toda a Bíblia. É a causa de eterna salvação para aqueles que obedecem ao Senhor. Então o Senhor mandava que eles fizessem esses sacrifícios. Porque queria-lhes mostrar, queria-lhes ensinar particularmente duas coisas. A primeira é que sem derramamento de sangue não haveria remissão de pecados. E por outro lado também mostrar-lhes que a consequência do pecado, que é a morte, é o julgamento, é o juízo de Deus, que o pecado não pode passar em claro diante de Deus. E por isso alguém teria que morrer por causa do pecado. E uma vez mais, para que mais tarde a mensagem do Evangelho fosse melhor compreendida, fosse aceite. E este sacrifício fosse também ansiado. Porquê? Porque os sacrifícios de animais, como disse atrás, tinham as suas limitações. Apesar de serem uma exigência de Deus. Quais eram as limitações desses sacrifícios? Em Hebreus, no capítulo 10, nós lemos assim, no versículo 1, esses sacrifícios nunca jamais podiam tornar perfeitos os ofertantes. Esses sacrifícios que eram feitos ano após ano, eles não aperfeiçoavam para sempre. Daí a necessidade de serem repetidos.
não somente todos os anos, particularmente de uma forma especial no grande dia da expiação, mas todos os dias. E esses sacrifícios eram feitos porque eles cobriam o pecado, tapavam-no. Era como uma coberta, mas se fosse destapado eles estavam lá. E no versículo 5, nós lemos assim: tu não te deleitaste com holocaustos e sacrifícios pelo pecado. Esses sacrifícios da antiga aliança. Depois no versículo 11 nós lemos que esses sacrifícios eram feitos muitas vezes que nunca jamais poderiam remover os pecados. Depois aparece Jesus como o Cordeiro de Deus. Um Cordeiro sem defeito, imaculado e incontaminado. E nós agora, como parte da mensagem principal do Evangelho, nós dizemos que o sangue do Cordeiro de Deus, o sangue do Senhor Jesus, o sangue precioso nos purifica de todo pecado. E somos resgatados da nossa vã maneira de viver. Os nossos pecados são perdoados e colocados no mar do esquecimento de Deus. Porque Jesus, o Cordeiro de Deus, derramou o seu sangue, um Cordeiro inocente, alguém que nunca tinha pecado, que foi feito pecado e maldição por nós. E nesse sangue derramado na cruz de Calvário há potencial para perdoar todos os pecados de todas as pessoas, se tão somente cada um de nós o aceitasse como o Cordeiro de Deus, como o seu Salvador único e suficiente. Porquê? Porque através de um único sacrifício ele aperfeiçoa para sempre aqueles que são santificados. E esta é a essência do Evangelho. Um dia nós vamos juntar as nossas vozes na eternidade que espera aqueles que foram lavados e purificados, as suas almas foram lavadas e purificadas com o sangue da cruz. Nós vamos juntar as nossas vozes às vozes dos seres celestiais, como lemos em Apocalipse. Milhões de milhões e milhares de milhares que se vão prostrar perante Jesus, o Cordeiro de Deus. E vamos proclamar juntamente com eles. E vamos dizer: digno é o Cordeiro que foi morto, de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Então eu vi que toda a criatura que há no céu e sobre a terra e debaixo da terra e sobre o mar e tudo o que neles há, estavam dizendo àquele que está sentado no trono e ao Cordeiro: seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E por toda essa eternidade, a nossa gratidão será sempre imensa em relação àquele que, qual Cordeiro Pascal, se deixou sacrificar por nós, para que todo o nosso pecado fosse purificado. Ele aniquilou o pecado pelo sacrifício de si mesmo. E louvamos o Senhor por isso. E adoramos o Cordeiro de Deus. E falo-emos devidamente pelos séculos dos séculos. Que um dia a tua voz se junte à nossa voz. Porque aqui os teus pecados foram purificados com o sangue daquele a quem João Batista apontou dizendo que era e é o Cordeiro de Deus ainda que tira o pecado do mundo. Que o Senhor te abençoe.